O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabelo, com o tema Estava Perdido e Foi Achado. Certo homem, assim se inicia a parábola que estamos considerando, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. São Lucas 15, 11 a 13. Na terra longínqua, o moço dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O caminho do pecado é o caminho onde o homem gasta, dissipa os bens que Deus lhe deu, a vida, a saúde, a inteligência, os talentos. Ele emprega prodigamente no seu próprio interesse o que o céu lhe deu para glorificar a Deus e fazer o bem ao próximo. Entregando-se às paixões da carne, à cobiça, à sensualidade, ele empobrece espiritualmente, degrada-se. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículos 14 a 16. Os bens do moço devem ter-lhe parecido inesgotáveis. Ele os gastou generosamente, sem se preocupar com reposição. Mas agora eles acabaram, súbita e inesperadamente. Para agravar a situação, houve uma fome na terra. Os amigos dos bons tempos desapareceram, e ele começou a passar necessidade. Para os judeus, dificilmente poderia haver ocupação mais indigna que a de cuidar de porcos. Isso significa que o moço desceu ao mais baixo na escala do pecado. O pecado, a separação de Deus, degrada, avilta o homem. Falando a respeito da sociedade pagã do seu tempo, o apóstolo Paulo afirmou: o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Efésios 5, versículo 12. E assim o moço, que deve ter se jatado da sua independência, da sua liberdade, era agora um escravo e da pior espécie. Cumpriram-se nele as palavras da Escritura referentes ao homem que se aparta de Deus, com as cordas do seu pecado será detido. Provérbios 5, 22. Achando-se em tal condição, a pior a que podia chegar, ele caiu em si. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. São Lucas 15, 17 a 19. E levantando-se, prossegue a história, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Que desfecho maravilhoso! O pai o estava aguardando. O fato de que ele viu o filho quando este vinha ainda longe mostra que ele estava mesmo observando o caminho, para ver se o pródigo voltava. Ao ver o filho aproximar-se, o pai se adiantou para o receber, e ao encontrá-lo, abraçou-o e beijou-o. O filho começou a fazer o seu discurso, mas não o pôde terminar. O pai o interrompeu, cobriu os seus andrajos com o melhor vestido, reintegrou-o na posição de filho, e na sua alegria deu um grande banquete. Porque, disse ele, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai da parábola representa Deus, nosso Pai Celeste. Ele atrai a si pelo amor seus transviados filhos, pecadores. No dizer da Escritura, atrai-os com cordas humanas, com laços de amor. Oséias 11, versículo 4. Os que se voltam para ele com arrependimento são perdoados e aceitos por filhos. Deus lhes remove as vestes sujas e cobre-os de vestes de salvação. E como o pai da parábola, alegra-se pela volta do pródigo. Assim, disse Jesus, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
São Lucas 15, versículo 7. Prezado ouvinte, se estás no distante país da separação de Deus, entregue às práticas do pecado que arruinam a vida e fazem sofrer, Deus te diz, torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías 44, 22. Ouve o convite divino. Levanta-te e vai para teu Pai, agora. Ele te receberá, perdoar-te-á e dar-te-á a mais elevada de todas as honras, a de ser um filho seu.